Oi, pessoal, boa noite. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Ah, quero saber se vocês estão me vendo aqui no Zoom, estão me ouvindo certinho. Deixa eu ver. Oi, Paulo. Oi, Maria. Oi, Rosane. Oi, Fernanda. Oi, Manuela. Oi, criatividade. Então, gente, eu estou tanto no Zoom como estou no Instagram, tá? Então, se por um acaso alguém não estiver me ouvindo direito pelo Zoom, enfim, né, e quiser tentar pelo Instagram, pode ser também, tá? Para o pessoal do Zoom, eu vou pedir para que vocês mantenham o microfone desligados. Se alguém ouvir algum microfone aberto aí, por favor, sinalize para a gente poder desligar. E aqui do Instagram, eu também estou separando, estou só me organizando aqui. Eu também estou separando um tempinho para a gente poder tirar dúvidas, né? Os últimos 10 minutinhos eu vou separar para a gente poder bater um papo, tirar dúvidas, se alguém quiser falar sobre alguma questão, né? Que esteja vivendo, enfim, sucintamente, claro. Para a gente, né, poder atender todo mundo. Então, eu separei 5 temas para vocês hoje. Eu espero que esse horário esteja legal, né? Porque aí eu posso até me organizar para encontrar vocês mais vezes por aqui. A gente vai falar sobre ansiedade e eu separei 5 temas para a gente poder abordar hoje, tá? Então, eu estou lendo aqui na minha colinha. O primeiro tema é qual é a função da ansiedade. Depois a gente vai falar sobre por que os medos estão relacionados à ansiedade. Em terceiro lugar, o tópico é gerenciando os pensamentos. Depois, aprendendo a regular as emoções e evitar ou procrastinar, né? É claro assim que aqui numa live, né, no encontro de 1 hora, a gente tem uma proposta com um conteúdo mais resumido, né? Eu não sei se vocês sabem, mas no site do Instituto Auler vocês encontram o conteúdo completo sobre o programa de autoconhecimento Vencendo a Ansiedade. Então, para quem se interessar e quiser participar do programa de autoconhecimento Vencendo a Ansiedade, a gente tem um conteúdo do básico, né, do programa básico, e tem um conteúdo do programa avançado, tá? Isso está no nosso site, do institutoauler.com.br. Mas vamos lá, né? Em primeiro lugar, eu vou me apresentar para quem não me conhece. Eu me chamo Tatiana Auler, sou psicóloga, idealizadora do Instituto Auler. A minha proposta é trabalhar não somente com a ansiedade, mas eu tenho como intenção trabalhar com a terapia cognitiva comportamental, com a neurociência do comportamento, com a psicologia positiva, pensando a filosofia também, né? Não posso negar que está sempre aí nos meus estudos, nas minhas leituras, pensando nessa promoção do bem-estar, né? Então, promover o bem-estar, que vocês consigam entender o que é uma sensação de bem-estar na vida, que aqui, dando uma palhinha para vocês, a sensação de bem-estar é quando a gente consegue se perceber com emoções positivas, ou seja, com mais emoções positivas do que emoções. Eu não gosto muito da ideia de negativas, mas emoções que não nos favorecem tanto, ou seja, que nos geram um mal-estar. Começando pela ansiedade, né? A gente sabe que tem muitas emoções que geram prazer e outras emoções que geram mal-estar, mas a ansiedade parece que é o vírus do momento, né? Se a gente puder falar assim, brincando com uma coisa que é bastante séria, claro, as pessoas sofrem muito com a ansiedade, mas se você pergunta hoje na rua para as pessoas, eu estou dizendo rua como um senso comum, é muito comum as pessoas falarem, estou tão ansiosa, é uma fala que virou assim algo bem comum entre as pessoas para expressar aquilo que elas estão sentindo. Mas será que é ansiedade? Será que é raiva? Será que é tristeza? Será que é angústia? Será que, né? O que será que são essas emoções que essas pessoas expressam como ansiedade? Será que é a tal da ansiedade mesmo? Então vamos começar aqui entendendo um pouquinho sobre qual é a
função da ansiedade em nossas vidas. Para isso, eu vou dar uma palhinha de neurociência para vocês. Eu acredito muito que quando a gente entende a teoria, né, a gente pode se apropriar da teoria e colocá-la em prática. Se a gente fica só no ai, mas eu tenho que acalmar minha ansiedade, e dizem para eu respirar, mas eu não consigo respirar, me falam para eu meditar, mas como é que eu vou meditar se eu estou tão ansiosa, se o meu pensamento está tão acelerado? Se a gente não entende o para que um psicólogo propõe, né, essa respiração, essa meditação, eu trabalho também com mindfulness, que é uma técnica da presença, né, da plena presença, da organização aí dos pensamentos, com foco nessa autoobservação, e também podemos entender como uma meditação, tá? Então, assim, falando sobre neurociência, falando sobre ansiedade, existe um componente, não vou complicar muito não, tá, gente? Existe um componente no nosso cérebro que fica bem aqui, que se chama amígdala. Quando a gente fala sobre a amígdala, é natural que a gente pense sobre essa amígdala que fica aqui, mas não é essa, tá? A amígdala lá no nosso cérebro. E ela tem uma função extremamente importante. A ansiedade, ela é uma emoção, perdão, maravilhosa. De forma alguma, a ansiedade, ela é uma emoção ruim. Pelo contrário, ela tem uma intenção de nos proteger. Se você parar para pensar, a ansiedade ela tem a ver com medo, que já é o segundo tópico que eu vou falar. Então, quem reconhece o medo é a nossa amígdala, no nosso cérebro. Então, o que acontece? Às vezes a gente se sente ansioso e não sabe muito bem do porquê da ansiedade, né? Você fala assim, ai, tô tão ansioso, mas não sei porquê. Tem pessoas que chegam até a ter uma crise de pânico, uma sudorese, né? Um aperto no coração, um coração agitado, uma sensação de frio na barriga, uma dor de cabeça, uma tontura, um enjoo, às vezes até diarreia também, porque o sistema nervoso está sendo abalado. E o que acontece é que nesse momento que a amígdala ela capta algum perigo, o nosso cérebro, o nosso córtex pré-frontal, ele ainda não processou e não consegue entender que perigo é esse. Eu sei que isso parece assim meio estranho. Como que uma parte do meu cérebro entende um perigo e outra parte não compreende esse perigo? O que acontece? Essa parte nossa da amígdala, ela é como se fosse uma intuição, tá? Não é bem uma intuição, mas estou tentando fazer aqui uma analogia para ficar mais fácil de vocês compreenderem. É aquela mensagem que vem meio que do nada, que você sente, percebe, mas depois você vai dar um sentido para aquilo que você está sentindo, vai dar um sentido para aquilo que você está sentindo no seu corpo, para a sensação que você está tendo. Então, muitas vezes, passa uma imagem numa televisão, ou você escuta alguém falando alguma coisa, ou passa alguma cena, ou você passa por algum lugar. Alguma coisa acontece que a sua amígdala ela capta isso. Nesse momento, quando ela capta, ela começa a mandar uma mensagem para o seu corpo dizendo perigo, 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 perigo. E aí vem toda aquela sensação do coração acelerado, uma sensação de mal-estar, e você ainda não entendeu o porquê dessa sensação. Isso é muito rápido, tá, gente? Acontece assim, muito rápido. E aí o seu cérebro, o seu córtex pré-frontal, que vai dar sentido a tudo isso, ele vai procurar ali qual é o perigo que está em eminência para acontecer. O motivo de eu estar me sentindo assim. Se ele não encontra algo real, ele continua se perguntando, mas e se isso, se for isso? E se for aquilo? E se eu tiver com medo por causa daquilo? E se acontecer isso? E se acontecer aquilo outro? Vai criando perguntas para tentar encontrar o que está acontecendo com o seu corpo, qual é o motivo, o que está acontecendo com o seu corpo para você estar se sentindo daquele jeito. Um animal, por exemplo, numa floresta, ele tem ansiedade, né? Ele tem medo. Ele tem esse radar de o que pode acontecer comigo nessa floresta, né? Vamos supor, se ele está no meio de uma floresta, vem um predador. Né? É a ansiedade, é a amígdala,
que vai dizer para ele, corre, mete o pé, vai embora, sai daqui, tem um bicho querendo te pegar, sai correndo. É a amígdala que vai fazer isso. Nesse momento, quando ele começa a perceber que pode ter um predador, ele se arma inteiro. O que acontece? O coração dele começa a acelerar para bombear, isso acontece com a gente também, tá, gente? Para bombear mais sangue para as nossas extremidades, né? Para os nossos braços, para nossas pernas. Essa é uma tentativa de luta ou fuga. Ou seja, o nosso corpo animal, vamos dizer assim, ele está se preparando para atacar ou sair correndo. Se a gente está lá na época de antigamente, né, no meio de uma floresta e vê um predador, ou seja, vê um perigo, o nosso coração acelera e a gente movimenta o nosso corpo, daqui a pouquinho, quando a gente viu que o perigo passou, a gente vai se acalmar de novo. O nosso corpo vai se acalmar de novo. Só que aqui, né, nesse século, nessa nossa época da vida, a gente tem medo de muitas coisas. E os predadores, eles não são, a não ser que seja, né, um acidente, um assaltante ou qualquer coisa assim, os predadores, eles não são mais outros animais. Os predadores, eles são os nossos próprios pensamentos. Se a gente entender a ideia do pensamento quanto um predador, entender a ideia da amígdala fazer uma função, perdão, uma função no nosso sistema de nos proteger, bombeando o nosso coração fortemente, para a gente poder ter garra para lutar ou para fugir. Pensa nisso tudo acontecendo nos seus pensamentos e no seu corpo físico, sem você sair do lugar. Imagina a quantidade de informação que você cria nos seus pensamentos, né? Quantos pensamentos predadores você cria que ativa o seu sistema de alerta e que faz com que o seu coração ele continue porque você fica mandando uma mensagem para o seu sistema de alerta a cada segundo. Eu não sei qual é a velocidade do seu pensamento, mas você fica mandando uma mensagem para o seu sistema de alerta a cada segundo de que tem um perigo que está por vir. Tem alguma coisa que pode acontecer, que pode te fazer mal, que pode te pegar, que pode te atacar, que pode acabar com você, que pode roubar seu emprego, roubar seu namorado, roubar sua namorada, ou que podem te trair, ou que podem sumir com alguma coisa, ou que você pode perder dinheiro, ou que você pode, sei lá, ter um acidente. Olha quantas coisas que fulano pode parar de falar com você, que o outro pode brigar com você. Olha quantos pensamentos predadores a gente não acaba criando e alimentando na nossa cabeça. Então vamos lá, né? Vamos ver se vocês conseguiram assim captar essa mensagem. Eu estou aqui no Zoom e também no Instagram. Depois eu vou separar um tempinho no final para eu poder responder algumas perguntas para eu não perder a linha do raciocínio, tá? Então vamos lá. Eu estou falando aqui que existe um pensamento, uma amígdala no nosso cérebro, que é o nosso sistema de alerta. Ela quer nos proteger dos perigos da vida. E como é que ela faz isso? Mandando uma informação para o nosso sistema, dizendo, ó, você está em perigo. O nosso sistema, entendendo que está em perigo, ele começa a colocar força, bombeando o nosso coração, que dá aquela sensação de angústia, de acelerar o corpo e tudo mais, aquela agitação, né? Para que a gente possa ou sair correndo, ou lutar, ou fugir. Sendo que a gente está entendendo que os nossos pensamentos, eles são os nossos predadores, né? Então, são os pensamentos do medo, tá? Então, já partindo aqui para o segundo tópico, porque os medos estão relacionados à ansiedade, né? Pensando sobre pensamentos, aquilo que você elabora, aquilo que você constrói na sua mente, a amígdala, como ela tem uma função de proteger a gente dos perigos, ela está relacionada ao medo. O medo de ser atacado, o medo de perder qualquer coisa, perder o controle, o medo de não saber o que está acontecendo. Então, o que acontece? A gente fica numa eterna vigilância. Como somos seres racionais, né? Esse pensamento, ele é um pensamento que nada mais é do que uma tentativa de proteger a gente. É uma forma que o nosso sistema tem, já que a gente pensa, raciocina, né, e elabora,
especula, né, cria, é uma forma que o nosso sistema tem de trazer para a gente essa proteção. Só que o problema de tudo isso é a intensidade desses pensamentos, né? É o pensamento que não tem ponto final, é o pensamento que só termina com interrogação, é um pensamento que só tem reticência, é um pensamento que só tem o e se, né? E se, e se, e se. Essa qualidade de pensamento, ela vai alimentar na gente o tempo todo uma hipervigilância, né? Então você imagina que a nossa amígdala, como eu estou pontuando aqui, ela é um vigilante. Aí, em vez de você usar o seu córtex pré-frontal, que é a sua qualidade de entendimento, de gerenciamento, né, do seu sistema e tudo mais, a seu favor, no sentido de gerenciar, organizar e falar, calma aí, tá tudo bem, fica tranquilo. Não. Essa parte nossa, né, que é o nosso córtex, é como se ficasse um homenzinho aqui, um sentinela na nossa cabeça, né? Imagina um homenzinho em pé, uma mulher em pé, não importa, sem gêneros aqui, né? Uma pessoinha em pé aqui. E essa pessoinha, ela tá olhando para a vida, esperando o próximo ataque. Porque ela tá tentando, assim, me lembrei daquelas de antigamente, daqueles, como é que é o nome daquilo? Não é palácio? Quartel? Aquele espaço que tinham, que as pessoas... Esqueci! Meu Deus, se alguém lembrar, me ajuda. Um espaço que tinha, que ficava o rei lá dentro, mas não é um castelo, né? E tinham todos os generais, era tudo cercado. Me lembro até de um brinquedinho que tinha desse negócio. Acho que é um quartel, esqueci. E lá em cima das torres ficavam os sentinelas, né? Ficavam aqueles vigias que o tempo inteiro estavam acordados, olhando por todos os ângulos e todos os lados, né? Tentando ver se alguém iria atacar eles. Então, uma pessoa que ela sofre com ansiedade, provavelmente ela tem essa qualidade de pensamento. Uma fortaleza! Muito obrigada! Então, uma pessoa que tem... Gostei desse tema, dessa palavra, né? A gente cria uma fortaleza na nossa cabeça, cria um estado de alerta, como quem diz, ninguém vai me derrubar, ninguém vai me invadir, eu não posso perder o meu lugar, eu não posso perder, né, a possibilidade de ter ali uma autodefesa, de conseguir controlar o meu espaço, de conseguir me certificar dos resultados que eu quero. A gente fica em busca de certezas para poder trazer esse lugar de uma certa tranquilidade para as nossas emoções e não sentir essa tal da ansiedade. Sobre como o pensamento ele não está sendo gerenciado da maneira correta, vamos dizer assim, porque a hipervigilância, né, ela faz com que, de certa forma, você fique numa angústia muito grande, porque você não consegue, não pode, não se permite relaxar. Porque você imagina, né, numa fortaleza, pegando a palavra que me disseram aqui, agora não estou conseguindo ler o nome, mas depois eu leio. Pegando aí a ideia da fortaleza, né? A gente quer proteger o nosso território. Então, se eu tenho um medo, né? E o medo ele está relacionado à ansiedade, porque a ansiedade ela está relacionada à nossa amígdala no cérebro, que está relacionada a um sistema de proteção, né? Então, eu tenho medo para poder me proteger. Né? Se eu não tivesse medo, eu encarava um leão, qualquer coisa, um tigre, qualquer coisa assim, porque estaria tudo bem. Né? Eu falava, andava na rua a qualquer hora. Não, mas não é assim. A gente tem medo como uma função de proteção. Então, todos esses pensamentos, eles têm a intenção de protegermos, de nos proteger. Mas, se você não tem um bom gerenciamento deles, em vez de você conseguir se acalmar, né, e trazer essa sensação de autoproteção, provavelmente o que você vai fazer é criar mais medos, né? Que seria mais ou menos o pensamento pessimista, né? Se a gente pensa sobre o pessimismo, né? É claro que é bom a gente ter uma dose de otimismo e ter uma dose de pessimismo. Tati, mas e aí? É melhor ser pessimista ou otimista? É melhor ter o equilíbrio, né? Porque aí a gente sabe exatamente dosar, e dizem que em toda equipe precisa ter pelo menos um pessimista, né? Então a gente sabe exatamente ali dosar as nossas escolhas para podermos considerar tanto as possibilidades de acontecer alguma coisa boa,
tanto quais são os riscos de fato que a gente vai correr, né? Fazendo essa escolha. Então, o medo, ele tem essa função de nos proteger. O pensamento exagera muitas vezes, né? Você não tem um contorno dos pensamentos, você não dá resposta para aquilo que você está pensando. Eu costumo falar para os meus pacientes para eles tentarem trocar a pontuação. Já fica aí uma dica para vocês, tentarem trocar a pontuação do pensamento, né? Se tiver muito ponto de interrogação, muita exclamação, né? Muita reticência, tenta colocar um ponto final de vez em quando, né? Tenta solucionar alguns pensamentos, dar sentido para o pensamento, em vez de ficar apenas no e se, né? Pensando nas possibilidades ruins que podem acontecer. Então, é claro que é produtivo você ter um pensamento pessimista, contanto que você também considere as possibilidades boas, contanto que você possa trazer conscientemente para você soluções para as questões que você está considerando como ruim, como algo ruim que possa acontecer, né? Então, vou tentar dar um exemplo aqui, os medos, né, sobre os medos estarem relacionados à ansiedade e sobre o gerenciamento dos pensamentos, que já estou trazendo aqui um pouquinho desse segundo tópico para vocês. Deixa eu beber uma água. Então, pensando em gerenciamento dos pensamentos, eu acho que o gerenciamento dos pensamentos é o exercício mais difícil que existe. Assim, eu acho que até mais difícil que muito exercício físico que passam por aí. É o exercício mais difícil para mim, para o nosso corpo humano, porque a gente está falando do nosso cérebro, né? E o nosso cérebro, ao contrário do que talvez algumas pessoas pensem, não todas, mas algumas, ele tem sim a possibilidade de ser domado, dominado, né? Domado, acho que dominado não. Dominado no sentido de domínio pode ser também. Coordenado, controlado, existe sim essa possibilidade. Muitas vezes a gente está tão identificado com o pensamento que a gente não consegue entender que é possível você se desassociar daquilo que você está pensando, se tornar um observador de você mesmo e dar um sentido ou compreender de uma maneira diferente aquilo que você está elaborando naquele momento. Então eu penso, não sei se vocês vão lembrar, mas eu penso sobre o pensamento igual aquela brincadeira do pique corrente. Se vocês lembram, digam aí um sim, só para... Tinha essa brincadeira, né? Outro dia eu fui falar isso para um rapaz de 17, 18 anos, ele, o que é isso? Não lembrava. Essa brincadeira do pique-corrente é igual um pique-pega. Só que você vai pegar uma pessoa e você vai ter que ficar agarrado ali com essa pessoa. Você vai dar a mão para essa pessoa e você vai correr junto com ela. E essa pessoa vai pegar uma outra pessoa e vai ficar agarrado com essa outra pessoa, que vai pegar outra, que vai pegar outra, e assim é formada uma grande corrente. Imagine você que os pensamentos que você elabora, eles funcionam quase como um pique corrente, tá? Então, o que isso quer dizer? Você está ali, tranquila, e você começou a pensar sobre algo. Se você está pensando sobre algo, o próximo pensamento, né, que vier, aí imagina que você tem o lado do pensamento, né? O pessoal lembra do pique corrente, que bom. Imagina que você tem o lado do pensamento, que é um pensamento mais consciente, né? E você tem um lado do pensamento que seria um pensamento, tecnicamente falando, disfuncional. Ou seja, em vez dele ser um pensamento consciente e funcional, que ele vai te dar um retorno, né? De uma maneira produtiva, que você vai ter mais consciência, ser um observador de você mesmo, gerar bons resultados, você vai para uma outra qualidade de pensamento, que é um pensamento disfuncional. Então, é um exercício aí já para vocês considerarem, né, colocar em prática, que é, no momento que você está já sentindo ali uma certa angústia, isso é gerenciamento dos pensamentos, tá?
que você está sentindo uma certa angústia, que você começa a se dar conta que você está pensando sobre algo, é quase como se você tivesse a possibilidade de ter um controle na sua mão e dar um pause nos seus pensamentos, né? Esse pause é essa consideração. Aí, sobre o que eu estou pensando mesmo, hein? O que eu estou pensando? E aí você se torna um observador dos seus próprios pensamentos. E nesse momento, você pode, como observador, escolher no tal pique corrente, como a gente está aqui, né, brincando, dar a mão para o lado da consciência. Ou seja, em vez de, a partir dessa observação sobre esse pensamento disfuncional, você, desculpa, dar a mão, né? Ou seja, agarrar outro pensamento disfuncional, você vai poder escolher agarrar um pensamento funcional. E como um pique corrente, né, nessa brincadeira que eu estou trazendo aqui para vocês, se você agarra o pensamento disfuncional, o que acontece? Ele agarra outro pensamento disfuncional e agarra outro, agarra outro, agarra outro, agarra outro. Daqui a pouco você tem uma corrente imensa de pensamentos disfuncionais e quanto maior essa corrente, mais difícil de quebrá-la, ou seja, mais difícil de desfazer essa corrente. Como que seria isso na prática, né? Vamos supor que eu tenho aqui um pensamento... medo de ficar sem dinheiro, tá? Vou pegar aí até um tema de... Considerando, eu não sou muito da mídia, né, de assistir televisão, mas eu sei que tem uma questão financeira perpassando por todo esse momento das nossas vidas, né? Então, vamos lá. Vamos supor que eu tenha medo de ficar sem dinheiro. Aí, eu tô aqui, né, tranquila, tal. Aí, alguma coisa aconteceu. Eu não sei muito bem identificar o quê. Ai, mas me veio aquela sensação, caramba, e se faltar dinheiro? Nesse momento, eu já vou. É muito difícil fazer isso logo no primeiro pensamento, tá? Normalmente acontece uma certa elaboração e a gente se toca, tá? Então não se cobrem tanto, lembra que eu falei? É um exercício, nosso cérebro precisa se exercitar para você aprender a ter domínio, o domínio sobre esses pensamentos, tá? Então eu tô aqui, vamos supor, no meio dessa crise toda, eu estou considerando um medo, como um exemplo, um medo de não ter dinheiro, de acabar o dinheiro. Tá? Então, medo gera ansiedade. E uma coisa importante que eu esqueci de falar, que a ansiedade tem a ver com o medo sobre o futuro. Não o medo, até porque medo tem a ver sobre algo que pode acontecer, mas a ansiedade ela não está atrelada ao passado. Você pode até trazer, né, por exemplo, esse medo da falta de dinheiro. Eu posso até pensar sobre algum momento da minha vida que eu vivi uma escassez, que foi muito difícil e tudo mais. Mas o medo relacionado à ansiedade, ele é um medo de viver aquilo novamente. Então, ele está sempre relacionado a um futuro. Por mais que o meu pensamento busque considerações no passado, ou seja, né, informações no passado, tá? Então, um pensamento disfuncional seria: nossa, que medo de ficar sem dinheiro. Aí, pique corrente, né? Nesse momento tão difícil na vida de todo mundo, talvez todo mundo fique sem dinheiro. Pique corrente. Caramba, tem um monte de gente falando que está desempregado. Pique corrente. Né? E se isso acontecer comigo também? Pique corrente. Olha quantas perguntas, né? Ah, eu não sei o que eu vou fazer mais da minha vida, pique corrente. E aí eu posso, entenderam? Assim, só esse pouquinho que eu trouxe para vocês de exemplo, né? Sobre uma demonstração de um pensamento disfuncional, e eu estou brincando aqui com a ideia do pique corrente, que é um pensamento que agarra no outro, que agarra no outro, que agarra no outro. Já dá para a gente ter uma breve consciência e uma sensação do quanto é angustiante esse pensamento que a gente se perde nele com tantas interrogações, com tantas reticências, sem respostas, sem domínio, sem soluções, sem nada. Né? A gente simplesmente vai deixando o pensamento solto, se identifica tanto com esse pensamento porque a gente acredita em algum lugar. E se a gente está pensando sobre isso, né? Se a gente está elaborando esse pensamento disfuncional
Isso quer dizer que a gente está tentando se proteger. Só que nessa tentativa de proteção, a gente está criando angústia e também não está solucionando o problema. Ou seja, não está trazendo uma ideia de que, ok, caso isso aconteça, como é que eu posso fazer para conseguir outra fonte de renda, ou conseguir vencer esse desafio, ou considerar que é um pensamento que não está dentro de uma realidade, né? Aí seria mais ou menos assim o outro lado da nossa brincadeira do pico corrente. Vamos supor que eu pense mais uma vez sobre essa sensação do medo de ficar sem dinheiro, né? A gente está trazendo aqui para quem chegou agora uma consciência sobre como elaborar um pensamento que está conectado à sensação da ansiedade, só que de uma maneira funcional. Então, vamos supor, eu já vivi uma situação de perda financeira, né? Assim, é um exemplo que eu estou dando. Ah, já vivi e tal, foi muito difícil na minha vida, tal, já passei fome, tal. E aí, eu estou muito bem de vida, né? Vamos supor, uma pessoa, como eu atendo pacientes, às vezes, que estão, assim, super bem financeiramente, com a empresa, empresários, né? Estão super ok, tá tudo certo, mas lá no fundo, todos os dias bate aquela sensação de medo de perder o dinheiro, medo de perder tudo, né? E considerando a realidade que essas pessoas têm, está muito distante. Eu estou querendo dizer que, às vezes, a gente tem uma realidade que ela pode nos respaldar a não alimentar esse medo. No caso dessas pessoas, eu estou trazendo dois extremos muito grandes. Mas a gente poderia considerar, por exemplo, uma pessoa que tem um emprego sólido ou um emprego público, de repente, né? Ou qualquer trabalho, que ainda que seja um autônomo, mas que tem uma solidez na carreira bacana, que não oscila tanto, e dela tá pensando, mas por que eu tô com tanto medo de perder tudo, de perder o dinheiro, de ficar sem dinheiro? Talvez essa pessoa esteja contaminada aí por outras pessoas, outras informações que elas estejam vendo. Então, nesse momento, como é que seria esse pensamento consciente? Você pode pensar em exemplos na sua vida, nisso tudo que eu estou falando, eu estou trazendo o medo do dinheiro, mas pode ser o medo de ser traído, o medo de perder o emprego, o medo de perder a casa, medos, né? Medo de se machucar, medo de ficar doente, medos do futuro. Você pode colocar esse exemplo na sua vida, né? Levar isso para a prática. Um pensamento consciente seria aquele início de elaboração, né, que acaba acontecendo. Nossa, poxa, me deu uma sensação de medo de ficar sem dinheiro. Aí, pique corrente, né? Caramba, eu tô aqui angustiada, porque vai que eu fico sem dinheiro, o que eu vou fazer? Ai, não sei o que eu vou fazer se eu ficar sem dinheiro, porque todo mundo tá ficando sem dinheiro. Aí eu me toco. Aí eu me toco e falo assim, gente, calma aí. O que é isso que eu tô fazendo? O que eu estou pensando? E aí você passa a ser um observador de si mesmo. Quando você se descola, né? Você chega, é como se você saísse desse espaço que você está, chegasse para trás, para o lado, não importa, e observasse você mesmo e falasse, e nessa observação falasse da onde você está tirando essa informação, né? O que te faz pensar sobre isso? Vamos olhar a realidade. E aí considerar que a realidade, né, se você tem um casamento sólido, se você tem uma relação, seja lá o que for, é porque tem tantos exemplos que é até difícil eu falar aqui, seja lá o que for, né, o seu medo, que você possa considerar em primeiro lugar a realidade, né? Ou seja, se o seu medo tem um fundamento dentro da realidade que você está vivendo. Se ele tem alguma base, algo de concreto que faça com que, de fato, tenha uma justificativa para você continuar elaborando sobre ele. Porque pode ser que sim, né? Se você encontra algum risco, né, de fato, na prática, na realidade, é justo que você continue elaborando, mas não um pensamento disfuncional, mas uma estratégia para se proteger dessa possibilidade de um perigo acontecer. Se você não tem, de fato, um perigo acontecendo, né, algum problema acontecendo, o melhor é que você acolha essa dor, porque não deixa de ser uma dor, né? Você acolhe essa dor considerando que, ok, eu sei que eu estou com muito medo, faz parte esse medo na vida,
mas nesse momento eu vou deixar esse medo de lado, porque eu não tenho o que fazer com isso, né? Eu não tenho como resolver isso, eu não tenho como, né, dar um sentido para isso, então eu vou simplesmente deixar esse medo de lado. Considerando a história do Covid, né, e tudo mais que a gente está vivendo, o que eu poderia fazer? Eu posso me proteger, né, com aquilo que eu acho que é correto, que é saudável, que é bom. Eu posso não me colocar em risco, né? Eu posso talvez não me encontrar com muitas pessoas, me colocar no meio de, como é que fala? Multidão, né, tumulto e tudo mais. E se eu faço tudo isso, eu posso considerar aqui nos meus pensamentos de medo, né, de pegar esse vírus e tudo mais, que eu estou fazendo a minha parte. E que caso isso aconteça, aí caso isso aconteça, aconteceu. Mas tudo que eu estou fazendo tem a ver com aquilo que eu me propus, que eu acho que tem a ver com o lugar de segurança. Então, isso é muito importante, né? Então, quando o medo vem, os pensamentos acelerados vêm, a minha proposta para você hoje, como um aprendizado, e eu espero que tenha ficado claro para vocês, no sentido da compreensão maior desse exercício, que eu coloquei como uma brincadeira do pico corrente aqui, né? É essa ideia de aprender a gerenciar, a ter o domínio sobre os seus pensamentos. Ter o domínio sobre os seus pensamentos é você ser um bom observador de você mesmo. Não ficar tão identificado, né, com a perda do controle, com o medo, com as decepções, né, com os diálogos, conflitos, não ficar tão identificado com esse lugar e poder estar mais em você mesmo, né? Consciente de você mesmo, da sua realidade, do que te rodeia, para que você possa considerar esse pensamento não vale a pena elaborar, né? Não vale a pena elaborar. O pensamento é quase como se ele fosse uma pessoa, né, que morasse na sua cabeça e ficasse blá 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 blá, e aí você olha para esse pensamento e fala assim, meu querido, eu escolho não elaborar. Eu vou para o próximo, né? Vou escolher ter consciência e dar um sentido para isso. Bom, isso tem a ver com o gerenciamento dos pensamentos. Aí a gente vai para o próximo tema, que fala sobre regular as nossas emoções. Como eu falei no início, anotem as perguntas, tá, gente? Que eu vou terminar os temas e aí eu vou abrir aqui para vocês perguntarem alguma coisa se quiserem, tá? Então, como eu falei no início da nossa amígdala, né? Falei um pouquinho sobre neurociência. A amígdala, como ela é um sistema que você não controla, ou seja, ela está funcionando independente do seu desejo, né, racional, como seu coração, por exemplo, né, como seus órgãos, né, eles estão simplesmente funcionando e você está ali vivendo a sua vida e sentindo toda a química que é a amígdala, no caso eu estou falando sobre a ansiedade. Óbvio que não é só a amígdala, tá? Porque nenhum sistema funciona sozinho no nosso corpo, né? Nada no nosso cérebro, nem no nosso corpo funciona de maneira independente, está tudo interligado. Mas de uma maneira muito simples, eu estou colocando aqui para vocês que a amígdala ela traz essa sensação física, né? Que quando a gente fala sobre emoção, a gente está falando sobre uma qualidade física, uma sensação física, ou seja, uma química no nosso organismo. Essa química, às vezes, muito conhecida, vocês devem conhecer algumas delas, né? Como a adrenalina, o cortisol, a serotonina, algumas químicas que as pessoas entendem assim, por exemplo, eu tô com a doença do estresse, né? Por que eu tô com a doença do estresse? Porque o seu corpo está vivendo tanto aquela química, um cortisol ou qualquer coisa assim, que os seus músculos eles estão sofrendo com esse excesso dessa química, como se ele estivesse contaminado o tempo todo por uma química de uma emoção ruim, né? Uma emoção que não é prazerosa, vamos dizer assim, contaminando ali o seu sistema de funcionamento do seu corpo, que faz muitas vezes com que a gente crie algumas doenças, né? Doenças do estresse que falam, doenças psicoemocionais.
E alguns médicos, eles usam com sabedoria o termo você precisa relaxar. Relaxar é o melhor remédio, né? Você precisa acalmar seus pensamentos, você precisa ficar mais tranquila. Por quê? Porque eles sabem que a química do corpo alterada, né, de uma maneira ruim, traz doença mesmo, não é bom, não é saudável. Por isso que é bom a gente fazer exercício, né, para compensar essa química, para trazer uma química boa, né, para o nosso corpo, para a gente ter a sensação do bem-estar. No início, eu falei para vocês que a sensação do bem-estar tem a ver com emoções positivas. Então, emoções têm a ver com a química do nosso corpo. Química do nosso corpo é a sensação que a gente tem. E com essas sensações, aí quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, né? A gente não pode determinar isso agora, não deve determinar isso agora. Essas emoções geram pensamentos positivos, ou pensamentos positivos geram essas emoções positivas, né? Então, é maravilhoso se a gente puder, na vida, aprender a regular as nossas emoções, né? Isso é muito bom. Mas como é que eu regulo as emoções? Aí vem aquela famosa fala, respira! Aí quem está ansioso fica com raiva, como é que eu vou respirar? Como é que eu vou me acalmar? Eu estou tão ansioso, estou tão bravo, estou tanta raiva, estou triste, estou isso, estou aquilo, não consigo me acalmar e tudo mais, aquele blá 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 todo, né? Blá 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 não no sentido do menosprezar, mas um blá 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 porque a mente fica com um blá 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 realmente muito grande. Por que que a gente pede para a pessoa respirar? Lembrando lá no início da nossa live hoje, do nosso encontro. No início eu falei para vocês, quando a gente tem medo, o nosso cérebro ele manda uma informação para o nosso sistema acelera porque joga aquela química para o nosso corpo e a gente fica com aquela sensação de mal-estar. O nosso corpo esquenta muitas vezes, né? Se vocês perceberem, quando vocês estão com raiva, dá aquela aquecida no corpo, né? Vem aquela sensação de angústia, aquela sensação de né? E a gente sente o corpo aquecendo. A respiração, por o nosso coração tá bombeando muito rápido, é natural que o nosso pulmão, o nosso ar, a nossa respiração também altere. Quando a gente respira de uma maneira tranquila, né? Ou seja, quando você propõe um caminho diferente para o seu sistema, ele vai entendendo, não é na mente, ele vai entendendo que aquele perigo, medo, né, considerando aqui a ansiedade, aquele perigo já passou, né? Aquilo já aconteceu, já foi, já passou e você não precisa ficar preso naquilo, né? Naquela sensação. Você pode muito bem relaxar, e a gente está falando de desenvolvimento da inteligência emocional, você pode muito bem relaxar e saber que você vai poder lidar com aquela sensação da melhor maneira possível, né? Isso é totalmente possível. Então, regular as nossas emoções nada mais é do que você conseguir diminuir a intensidade dessa emoção. Aqui eu estou passando muito rapidamente por esse conteúdo, mas no site, como eu falei no início, tem um programa de autoconhecimento Vencendo a Ansiedade, o básico e o intermediário. O avançado está ficando pronto ainda, tá? Quem quiser saber um pouco mais sobre como vencer a ansiedade, mais exercícios, né? Enfim, ou até sobre esse tema de uma maneira mais ampla, dá uma olhada no site do institutoauler.com.br, que está lá disponível os programas de autoconhecimento Vencendo a Ansiedade, tem também do Comunicação Assertiva, tá? Só ir lá e dar uma olhadinha. Então, o que eu estou falando aqui para vocês? Que a regulação emocional, ela é fundamental para a gente poder ter a sensação do bem-estar. Por quê? Porque não quer dizer, em momento algum, que você, na sua vida, não vá sentir emoções desestruturantes, ou seja, emoções químicas emocionais, químicas no seu corpo, que são as nossas emoções, que te tiram do eixo, que te deixam desequilibrado, que te gerem mal-estar. Mas a gente considera que a pessoa ela vive numa sensação de bem-estar por conta das emoções positivas, não porque ela não vive, ou ela tem ausência, né, melhor dizendo, de emoções disfuncionais, ou seja, emoções desestruturantes. E sim, porque quando ela tem algum tipo de emoção desestruturante, ela consegue regular
essa emoção e voltar para um eixo, que é a famosa resiliência, né? Que muitas vezes a gente escuta por aí. Então, ela consegue regular essa emoção, voltar para um certo eixo, voltar para o equilíbrio. Ainda pode ser que exista aquele conflito, aquele problema, né? Enfim, aquele desafio que está acontecendo, mas ela vai lidar com esse desafio de uma maneira mais equilibrada, de uma maneira mais tranquila. E por isso a gente considera que tanto o ser observador do seu próprio pensamento, né, de si mesmo, né, e opa, será que eu vou aqui dar a mão para um pensamento ruim ou será que eu vou considerar bons pensamentos, né, um pensamento mais consciente, é fundamental para você poder regular as suas emoções. Então, é um conjunto, né? Regular as emoções é um conjunto que fala sobre você conseguir observar e gerenciar os seus pensamentos, se desidentificar dos pensamentos disfuncionais e também aprender a respirar nesse desconforto emocional até que você possa sentir essa química do seu corpo trocando, né, de uma química que inicialmente ela acaba sendo um pouco mais densa, mais que incomoda um pouco mais, para uma sensação maior de bem-estar, né? Não necessariamente você vai sair de uma ansiedade, de um medo, né, ou algo assim, e ser levado a uma sensação de alegria, né, de prazer enorme. Não, mas você vai estar num nível de ansiedade, ou seja, numa intensidade da sua ansiedade mais tranquila, né? Onde você vai poder lidar com aquele desafio de uma maneira mais leve. E isso é super importante. E, em último lugar, para eu poder abrir para as perguntas, se vocês quiserem, eu vou falar um pouquinho sobre o comportamento evitativo e a procrastinação, tá? Por que eu estou trazendo esses dois pontos relacionados à ansiedade? Porque na ansiedade, a gente tem um comportamento que a gente fala de comportamento evitativo. Tem pessoas que chegam a não fazer, seja lá o que for, pode ser fazer um móvel, fazer uma comida, fazer uma prova, fazer, sei lá, qualquer coisa, porque tem medo do fracasso, ou seja, tem medo de não dar certo, né? O resultado. Então, você imagina, isso acontece, não sei se acontece com vocês, mas isso acontece muito, né? A pessoa tem tanto medo do fracasso, ou seja, num relacionamento, ela tem tanto medo de ser traída, de ser abandonada, rejeitada, que ela nem considera a possibilidade de fazer, de ter um relacionamento, construir um relacionamento, ou de fazer alguma coisa que ela precisa fazer por medo de não conseguir ali ter o resultado que ela quer, né? Então, com isso, a pessoa acaba evitando fazer, né? Ela acaba evitando construir, evitando aquilo que em algum lugar ela deseja também, por medo da frustração, por medo do que ela vai sentir, né? Por medo do que aquilo pode trazer. Então, tem gente que não quer nem olhar, né? Então, não vou nem olhar, não vou nem falar, não vou nem fazer, não vou nem resolver, não vou nem, né? Assim, não vou, porque eu tenho muito medo do resultado que indo, né, eu possa sentir. Então, esse comportamento evitativo, ele é diferente da procrastinação. Por quê? Porque a procrastinação, ela é uma busca por um prazer imediato, né? Então, muitas vezes eu procrastino, não faço aquilo que eu tenho que fazer, que eu devo fazer, porque aquilo é chato, porque aquilo vai me dar trabalho, porque eu não quero fazer aquilo, porque aquilo, né, assim, não estou afim, né? E aí eu coloco uma coisinha que me dá um prazerzinho imediato, né? Porque esses prazeres imediatos, eles vão abastecendo você, né? Como uma bala, né? Ele vai, um docinho, né? É um docinho, um docinho. Aí acabou aquele docinho, você pega mais um docinho. Então, esses comportamentos, perdão, que tem a ver com a procrastinação, ele nada mais é, né, simplificando aqui, essa busca pelo prazer imediato. Então, tem alguma coisa muito chata para se fazer e a pessoa acaba escolhendo fazer alguma coisa muito mais gostosa, né? Pode ser celular, Netflix, sei lá, qualquer coisa que ela não tenha que passar pela sensação do mal-estar para fazer aquilo que ela, por obrigação, tem que fazer.
Então, a gente ficou aqui entre a evitação, né, para vocês observarem, eu finalizar esse encontro com vocês e deixar aí 10 minutinhos para quem quiser perguntar alguma coisa. Vocês já podem começar a botar as perguntas aí, tá? Se quiserem, se ficou alguma dúvida, né? Se quiserem algum esclarecimento. E também gostaria de saber se vocês curtiram essa live, se seria produtivo a gente ter mais encontros sobre outros temas, né? Eu tenho, enfim, né, alguns estudos que eu faço sobre outros temas, sobre comunicação, por exemplo, né? Sobre intuição também, que eu poderia trazer aqui para vocês. E, enfim, né? Coloquem aí a necessidade que eu estou aqui para tentar atendê-la, né? Dentro desse dia a dia corrido, eu vou tentar me comprometer mais uma vez a estar aqui com vocês. Então, assim, eu vou passar por um minuto resumindo e para responder aqui, que eu já vi que tem algumas perguntas. A gente pôde entender sobre a ansiedade, né? Que a ansiedade ela é um medo do que pode acontecer, que a gente tem a nossa fortaleza aí, né? Que é o nosso cérebro que fica ali como um sentinela tentando proteger a gente de todas as maneiras, muitas vezes de uma maneira que não tem uma eficácia, que acaba gerando mais angústia, e a gente precisa se tornar bons observadores de nós mesmos para podermos encontrar esse lugar do pensamento funcional, né? Um pensamento que vai gerar um bom resultado e não resultados ruins. E falei também sobre o gerenciamento das emoções, né? Que a emoção ela tem a ver com o comportamento, com uma química do nosso corpo, que a gente precisa aprender a regular, e a diferença entre evitar e procrastinar. Evitar, eu tenho medo do que pode acontecer e por isso eu evito aquilo, aquela pessoa, aquele lugar, aquele negócio, qualquer coisa, pegando exemplos. E o procrastinar é uma busca aí pelo prazer, tá? O prazer imediato. Então, eu acredito que seja a Fernanda Jacinto. Ela perguntou: observador questiona os pensamentos ou observa? Ele observa e direciona, ele não questiona, tá? Então, quando vem um pensamento, o pensamento disfuncional, normalmente ele é um pensamento das interrogações. Então, quando eu me torno observador, eu me torno orientador, né? Então, eu vou pegar aqueles pensamentos e eu não vou questionar mais ainda eles. Eu vou orientá-los, eu vou dizer para esses pensamentos: olha, se você tem uma qualidade de pensamento, que você está cheio de dúvida, cheio de medo, calma aí. Deixa eu mostrar para você a realidade, essa possibilidade, essa aqui. É como se ele orientasse para dar um sentido para esses pensamentos aí mais conturbados, disfuncionais e confusos, para trazer essa sensação de calma e tranquilidade. Ele é um bom amigo, um bom terapeuta, eu diria assim. Acho que é Fernanda, tá? Me diz se é isso mesmo. Ela colocou: está sendo ótimo, esclarecedor, principalmente a parte neurológica. Que bom. Eu nunca tinha passado pela sensação de ansiedade, tive uma reação forte a informações da Covid, pânico e ansiedade também. Faz parte do medo? Sim. E aí uma dica para vocês, assim, eu nem estou falando do Covid em si, tá? Eu estou falando sobre qualquer informação que alimente o medo. Então, se eu tenho medo de ser assaltado, vou tirar do tema Covid, porque eu acho que Covid está muito misturado com política aí, e aí a gente entra em assuntos que não é a minha praia, e eu não é o lugar que eu me atento a falar sobre isso. Então, não necessariamente, Fernanda, não necessariamente eu vou pegar o tema da Covid, tá? Eu vou pegar qualquer tema que vocês tenham que gerem um medo. Pode ser medo de assalto, medo de uma doença qualquer, medo de traição. Vamos supor traição, tá? Aí você morre de medo de ser traído, né? Aí você fica ali vendo, sei lá, uma novela, um filme, alguma coisa que sempre tem aquele conteúdo de traição, mostrando traição, uma fofoca, alguém. Quanto mais informação você tem sobre esse medo, você fortalece o que a gente chama de mapa mental, né? Imagina que você assim começou a construir um mapa de medo de doença, né? Até então você vivia
tudo bem, sabendo que as doenças existem e que, ok, a gente tem que conviver com elas, vamos ver as medicações e tudo mais. Eu mesmo tive dengue hemorrágica, quase que fui para o beleléu, assim, fiquei com 45 quilos na época, quase fui embora. Acho que me ressuscitaram ali e eu voltei. Então, imagina, né? E não estava no radar de todo mundo, né? Mas nem no meu. Peguei, fui picada pelo mosquito e aconteceu. Mas se eu tenho, vamos supor, né? Eu tive dengue hemorrágica, vamos supor que eu tenha medo disso nem sei se pega isso 2 vezes, mas vamos supor que sim. E eu fico lendo sobre isso, vendo sobre isso, ouvindo sobre isso e me alimentando dessa informação, provavelmente eu vou aumentar o meu medo. Aí olha só que interessante, Fernanda. A gente tem uma sensação de que a gente tem que saber tudo sobre tudo para se proteger, né? Então eu tenho que saber de todas as maneiras, eu tenho que ficar atento, eu tenho que escutar, eu tenho que estar inteirada, eu não posso perder uma informação, porque senão eu não vou estar protegido o suficiente. Isso é uma ilusão, né? Porque a gente não precisa saber de tudo o tempo inteiro, porque cada vez que a gente pega uma informação, a gente vai fortalecendo esse mapa mental do medo, né? Então você tem um medo e você bota uma sementinha, daqui a pouco bota outra, você tem uma quantidade de neurônios enorme, cheio de informações relacionadas a esse medo. Aí, para chegar lá, o seu orientador, né, e convencer essa galera toda de que calma aí, não precisa ter tanto medo assim, né, uma parte do medo ela protege, é saudável ter, né, então todo mundo precisa ter medo de pegar uma doença, da morte, né, sei lá, de ficar sem dinheiro, mas numa medida justíssima como proteção, e não numa intensidade muito grande como ameaça, né? Eu acho que proteção e ameaça, nossa, se deixar eu falo aqui pra caramba, né, gente? Tem uma distância muito grande. Então, não sei se eu respondi, Fernanda, a sua pergunta, se aqui no Zoom alguém, o Paula, Maria, Rosane, Bernadette, se alguém tem alguma dúvida também. Tá? Então, a minha dica, se eu posso, como psicóloga, né, dar uma dica para vocês, é que vocês, na medida que se abasteçam de informações que tragam esse medo, né, essa sensação de angústia ou qualquer coisa assim, que vocês se abasteçam de informações boas também, né? Porque eu acho que o equilíbrio é sempre muito bom para a gente poder manter a nossa saúde mental. A Fernanda colocou entendido, preciso trabalhar isso na mente. Obrigada. De nada. Bom, eu quero saber se alguém tem mais alguma pergunta. Vou reforçar com vocês que no site a gente tem um programa do Instituto Auler, tem um programa de autoconhecimento Vencendo a Ansiedade, tanto básico quanto avançado. E a Bernadette colocou, intuição é um bom tema. Isso aí, vou falar sobre intuição também. Muito bom. Eu atendo online, só online. Eu não atendo presencial já desde antes da pandemia. Já é algo que já é uma prática que eu tenho de atender online há bastante tempo, porque o meu público acabou ficando muito espalhado, né, pelo Brasil, exterior e tudo mais, e eu acabei atendendo muito mais online, então eu continuo online, tá? Então, no site que eu estava falando, a gente tem lá o programa de autoconhecimento Vencendo a Ansiedade, além de outros temas que eu estou sempre escrevendo. Toda segunda-feira eu publico um artigo, né? Aqui no Instagram vocês veem algumas frases que eu compartilho e tudo mais, mas toda segunda-feira tem um artigo falando um pouco melhor sobre um tema específico, tá? Gente, o Paulo colocou muito boas orientações, achei ótima a palestra, a Bernadette escreveu, sou muito grata. Para jantar, Nutri Elisa. Elisa, querida, eu vou te pedir para você me mandar uma mensagem inbox, tá? Que aí eu falo com você. Tudo bem? Então, acho que o Instagram desliga em 5, 4, 3, 2, 1. Eu vou me despedir aqui de vocês hoje, tá? Quem quiser saber sobre psicoterapia, no site também tem o meu contato, tem o WhatsApp, pode entrar por lá. Eu agradeço vocês que ficaram aqui comigo, e os que chegaram depois e os que foram embora também agradeço. Vou elaborar aqui outros temas, porque eu gosto de ter esse encontro aqui com vocês, eu acho legal, acho uma troca bacana.
vou elaborar alguns outros temas para poder passar por aqui, tá bom? Pessoal do Zoom, um beijo. Maria, que bom ver o rostinho de alguém! Beijo, querida. Beijo, beijo, gente. Pessoal do Instagram também. Apareceu mais um rostinho. Bernadette! Poxa, eu me sinto tão sozinha aqui que eu fico falando só para mim mesma. É bom, né? Quando a gente consegue ver alguém. Bom, queridas, ó, um super beijo. Ô, Paulo! Ó, ganhei mais um prêmio. Gente, adorei. Pessoal do Instagram, eu sei que não consegue aparecer porque a gente não tem possibilidade de câmera aqui, mas sou grata. Que bom! Fiquei feliz com vocês aparecerem aí. Sou grata e vou encerrando por aqui, completando a nossa hora. E em breve eu volto com outros conteúdos, tá bom? Beijo, Tchau, gente. obrigada. Tchau, tchau.